Génesis, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: Entonces Abraham dijo a Lot: Não haja ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda a tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Que o Senhor bendiga su palabra. Uma história conhecida habla da vida de dois homens, Abraão e Lot, um tio e um sobrinho. Lot tinha sido adoptado por Abraão, era hijo del hermano de Abraão, que já tinha falecido seus padres, e Abraão lhe tomou carga por la vida deste jovem. E conhecemos a história de Abraão, que foi chamado por Deus. Um dia, Deus lhe disse a ele: abandona todo lo que tienes e vaya a um lugar que eu te vou mostrar, porque aí eu te vou fazer próspero, famoso, bendecido, rico, e vou bendecir todas as gerações desta terra através de tu vida. Consequentemente, Abraão levou consigo sua família, as pessoas que estavam ao seu redor. Eu tenho um vaso de água, e se eu agora agarro uma botella de água e sigo echando água dentro desta taça, o que se vai passar? Se vai resbalsar o vaso. E o que passa? Tudo que está ao redor dessa taça termina sendo mojado também. Não é assim que funciona? Isso também ocorre nas nossas vidas. Quando uma pessoa se posiciona diante da presença de Deus, quando recebe um chamado e aceita viver bajo deste propósito, as pessoas que estão ao seu redor, tudo que está tocando ao redor de sua vida, acaba também sendo agraciado por este mesmo propósito. Eu vivo isso em minha vida personal e vejo isso na vida daqueles também que se acercam a mim. Eu venho caminhando neste país há 5 anos, cumpre-se no fim desse mês de março, 5 anos que cheguei a esta hermosa terra para trazer mais beleza a este país, amém ou não? Que passou? E dentro desses 5 anos, eu venho vendo e vivendo coisas maravilhosas. E as pessoas que estão ao meu redor, eu também posso ver a graça de Deus como se resbalsa na vida de alguns e empieza a alcançar a vida daqueles que estão ao redor da vida de eles. Eu tenho irmãos que têm famílias tão lejos quanto eu tenho a minha, a milhas de quilômetros de cá, irmãos que vivem, a família vivem ao norte do país e que foram alcançadas por Deus através da graça que esses irmãos receberam acá em Buenos Aires, porque assim funciona. Ló viveu isso também em sua vida. Diz a Bíblia que Abraão, quando se tomou a decisão de poder seguir o propósito, o chamado que Deus direcionou a sua vida, diz que Ló automaticamente foi agraciado também pelo propósito de Deus sobre a vida de Abraão. Pero nós outros lemos o versículo 8 e 9 do capítulo 13 do livro de Gênesis, onde Abraão precisa tomar uma decisão importante para que o propósito de Deus siga sendo materializado em sua vida. Já tinham prosperado em todas as áreas de suas vidas. Acá nós outros vemos que eram ricos esses homens materialmente. Diz que a Bíblia que os pastores destes pensaram a se pelear, porque pensaram a se pelear por conta dos animais, do pasto que tinha, por conta da comida que tinha para seus animais, e pensaram a entrar em guerra personal entre os dois. E Abraão diz que levou a Lot arriba de uma montanha e disse a Lot: mira a terra, está delante de ti, precisamos nos alejar uno de los outros. Vou elegir para onde queres ir. O que queres fazer de tu vida? Se queres ir para a esquerda, eu me meto à direita. Se queres meter-te à direita, não há problema, eu me meto à esquerda. Pero tenho que tomar um rumbo diferente, porque somos irmãos. Não podemos estar em pleito. Nossas famílias, nossos ministérios não podem estar em pleito por conta de materialismo. E diz que Ló, eu creio que nasceu em São Paulo, era paulista.
mirou verde. Lot mirou a terra fértil. A terra está fértil, quantos podem dizer amém? Diz que Lot mirou a fertilidade da terra. Viu o verde de Sodoma e Gomorra para o lado que tinha mais pasto, mais árvore. E disse, eu vou me meter aí. E Abraão disse, não há problema, eu vou para o deserto. Se tu elegiste aí, não há problema, podes se meter-te aí. Porque nós outros servimos a um Deus que pode fazer uma floresta no meio do deserto, amém ou não? Quantos creem que Deus pode levantar uma floresta no meio do deserto? Abraão tomou a decisão de dizer a Lot, tomar o rumbo que te toque, não há problema. Eu vou ao sentido contrário ao tuyo. Lot era um homem de Deus, amém ou não? Amém. Conhecia a Deus, sim ou não? Conhecia. Mais adelante vamos ver que quando os anjos se apresentam a Lot e diz a Lot, mira, andate nomás, porque vai chover fogo de los cielos e vai destruir tudo. O que Lot diz? Escutou a voz de Deus e anduvo, agarrou sua família e se foi. Já conhecemos a história, aquela mulher se olvidou do vestido, quis buscar o vestido e os sapatos, tentou volver para trás, se transformou numa estátua de sal. Bueno, isso é outro quesito. Pero Lot escutava a voz de Deus e fazia caso à voz de Deus. Era um homem de Deus, pero tinha um propósito diferente da vida de Abraão. E é sobre isso que eu nesta manhã quero falar as nossas vidas. Temos que ter cuidado e um discernimento sensível delante das coisas de Deus com as pessoas que nós outros estamos estabelecendo relacionamentos. Queridos, não podemos estabelecer relacionamentos de nenhuma classe com pessoas que tenham um propósito diferente do nosso, porque não funciona. Lot era cristiano, venia à igreja, dizimava, saltava, levantava suas mãos, participava do grupo de oração, ia a todos os congressos, as campanhas, era voluntário, fazia tudo como correspondia, pero tinha um propósito diferente dentro de seu coração, daquele propósito que Abraão tinha. Se tu empieza a ler a história desses dois homens, vas a se dar conta que Lot sempre estuvo preocupado com a parte material da história. Quando Abraão recebeu a promessa e quando nós outros vivimos a promessa de Deus, é inevitável que as nossas vidas prosperem em todas as áreas, porque a prosperidade não significa material. Eu sempre costumo dizer, prosperidade material é um fruto de muito esforço, muito trabalho e organização financeira, fidelidade e honestidade. Sem isso, não podes prosperar. Mas é inevitável quando tu vive a promessa de Deus nesta terra, que tua vida prospere, porque o Espírito Santo nos orienta e nos ajuda a caminhar por esta terra. Mas logo quando percebeu que a vida material estava prosperando, ele pôs os seus olhos solamente em um material. Vemos no versículo que lemos há pouco, quando subiram a montanha, quando Abraão disse a ele, elegir o que queres, ele se meteu onde estava o pasto verde, onde tinha a boa relva. Aí se meteu, por quê? Porque seus olhos se manejavam por aquilo que seus olhos veiam. E já sabemos que Abraão em todo o tempo se manejava por aquilo que Deus lhe tinha prometido. Estava preocupado com as generações que estavam por venir, que Deus dizia a ele, contar as estrelas de los cielos, assim harei tua generação, mais numerosa do que isso, do que a arena del mar. Assim vai ser bendizidas todas as famílias da terra, através de tua vida. Dois homens de Deus, pero com propósitos distintos. Temos que ter cuidado com a classe de pessoas que estamos estabelecendo relacionamento. Não estabeleça nenhuma classe de relacionamento com pessoas que têm um propósito diferente do teu. Relacionamento afetivo, amoroso, profissional, de sociedade, de amistade, de lo que seja, porque vai haver uma incompatibilidade no final da história. Não podemos nos relacionar com pessoas, criar relacionamentos sólidos com pessoas que têm um propósito diferente do nosso. Abraão identificou isso. Ele disse a Lot, precisamos nos apartar. Deus pensou a generar uma febre. Eu e Dario costumamos sempre dizer isso, Dario, há uma febre ministerial. Essas coisas estão ocorrendo porque há uma febre.
E Deus faz isso. A febre não existe. Bueno, existe. Mas a febre não é algo lógico. O que é a febre física? Há algo que está mal em tu corpo, uma inflamação em alguma área de tu corpo físico, então tu corpo manifesta uma calentura para dizer que há algo mal. Deus faz isso nas nossas vidas ministeriais. Empeça a mostrar uma febre espiritual para que podamos identificar que há algo nas nossas vidas que não está bem. Foi o que passou na vida de Abraão. E Abraão chamou a Lot arriba de uma montanha e disse: hermano, andate, buscate a vida. Fíjate o que pode dizer, porque eu te amo, sos meu irmão, pero está impedindo que a manifestação da glória de Deus seja completa em minha vida. Precisa apartar-te de mim, precisa viver lejos, porque tem um propósito diferente. O que são os propósitos? É um sonho, é um objetivo, um desejo de tu coração, é algo que tu coração deseja, e quizá há coisas que tu coração deseja e que há pessoas que estão caminhando junto com vós que têm um desejo contrário àquilo. E precisamos unir a nossa fé. Assim nos ensina a Bíblia, meu ou não? A unir a nossa fé, a unir a nossa crença, para que podamos lograr os objetivos daquilo que Deus nos chamou. Não podemos estabelecer relacionamento com pessoas que têm um propósito diferente. Eu me acordo que, quando eu cheguei a este país, eu dizia a Deus: ai, Senhor, eu quero casar. Trae-me algo. Uma mulher, de preferência, não? Por favor. E eu dizia: Senhor, por favor, alguém que tenha um coração voltado para a obra de Deus, que pueda ter os mesmos, porque eu preciso viver acá, eu tenho claro que tenho um chamado neste lugar, então eu não posso ter algo que tenha dúvida. Eu me acordo que uma volta, muitos anos atrás, muita beleza, então imagínate, né, os conflitos que eu tive nessa área da minha vida, amém ou não? Eu me acordo que eu tinha que estava aí conversando com uma pessoa quando servia na Remar em Brasil, e essa pessoa um dia virou para mim e disse assim: ai, Fê, vou ter tanto talento, sou tão beijo, tanta beleza acumulada em um homem solo. Sabe que acha fora vais a prosperar. E eu naquele momento, imediatamente, identifiquei que não era da parte de Deus. Porque eu já tinha razão em algumas áreas. Eu tenho um sobrinho meu, um familiar que está cá, e eu sempre que vivia acha fora, as mãos prosperam materialmente, pero os pés caminham com força ao mal, à ruína. E quando essa pessoa me disse isso, eu imediatamente me saltou uma febre. Eu disse: isso tem um propósito diferente do meu. Não pode. E eu, quando cheguei a este lugar, eu dizia: Deus, por favor, misericórdia. E Deus caprichou, amém ou não? A flaquita, linda, te amo. E Deus caprichou. E me trajo a oportunidade de poder viver algo que tem os mesmos sonhos, os mesmos projetos, os mesmos anhelos, porque senão vai haver um conflito. E eu estou falando de um relacionamento que é mais comum, um relacionamento afetivo, amoroso. Pero nenhuma classe de relacionamento podemos estabelecer com pessoas que têm um propósito diferente do tuyo. Não podes, porque não vai prosperar. Vai chegar, vai caminhar como ocorreu na vida de Abraão e Ló, pero chegou num ponto que já não andava mais. Chegou a um ponto que já não ia mais, quedava detenido, porque havia um conflito de interesses neste lugar. Ló, em todo tempo, se preocupava com o material, em todo tempo estava preocupado com aquilo que a glória de Deus poderia manifestar em sua vida nesta terra e poderia lograr benefícios materiais. E Abraão estava preocupado com a promessa de Deus, preocupado com aquilo que Deus poderia cumprir em sua vida nesta terra, e o quão ele poderia ser de bendição para a vida de los demás. Quantos querem ser de bendição neste lugar? Tu já és uma bendição nas mãos de Deus. Já és uma bendição. O hecho de estar sentado nessa sija, porque a misericórdia de Deus te alcançou com um propósito. Não estás aí sentado por casualidade, um mais feio que o outro, mira. Não chegaste acá porque quiso,
porque tu família te pôs no coletivo, achar em outra província te traz a este lugar, porque o pastor te convenceu a internar-te. Não, chegaste a este lugar porque Deus tem um propósito em tua vida, personal, individual. Mas precisa descobrir este propósito e entender que um propósito é individual e não fazer nenhum tipo de casamento, de relações com pessoas que têm um propósito diferente do tuyo. Porque vai chegar num tempo que tu não vai poder avançar, vai te colgar, vai te quedar detenido espiritualmente, ministerialmente, e não vais a poder avançar. Há pessoas que têm um propósito diferente do tuyo. E aí temos que ter um cuidado especial. Era o que se passava na vida de Ló e Abraão. E quando tu vai ver o final da história desses homens, tu já se dá conta que Abraão estava correto. Ló terminou vivendo seus dias em uma cueva. Generou com suas filhas um montão de pueblos inimigos. Propósitos diferentes. Desejos diferentes. Princípios diferentes. Objetivos distintos. A maioria dos que estão sentados neste lugar e dos que chegam a este ministério, assim como eu, com toda essa beleza, eu cheguei derrotado também, cheguei muito sofrido. As drogas, a delinquência. A maioria chega assim, com um propósito: liberar-se, ter uma vida tranquila, poder deixar de tocar na carteira da mamá, que os vizinhos já não entrem para dentro da casa quando te vejam, que não precisa esconder as bilheteiras e os teléfonos quando tu entra na casa de um parente. Amém ou não? É assim que funciona. E Deus utiliza essas coisas para poder revelar o propósito dele nas nossas vidas. Assim funciona. Mas tu precisa diariamente esforçar-te com um discernimento sensível, com uma sensibilidade espiritual, para entender que precisa formar grupo de pessoas, porque nadie faz nada solo, não é verdade? Precisamos, né? Vamos construir uma família, um ministério é composto de um montão de gente, um grupo de pessoas. É sempre assim. Tu não vai jogar o futebol solo? Apesar de que o futebol está cortado, já isso amigo do mundo. O futebol não tem que jogar solo, alguns. Sempre assim, tudo que tu vai fazer em tua vida, tem que fazer com um grupo de pessoas. E precisa entender que alguns propósitos, alguns objetivos personais, precisam estar em acordo com as pessoas a qual tu está te relacionando. Porque senão vai ter um conflito e não vais a poder terminar bem essa história. Sansão foi um homem de Deus? Amém ou não? Como terminou seus dias? Cego, assassinado, cachou a coluna toda arriba dele, morreu, perdeu tempo de sua vida. Quizá Deus tinha um plano diferente para a vida deste homem, lo salvou. A misericórdia de Deus seguiu sobre sua vida, mas ele se relacionou com uma pessoa que estava com um propósito diferente do sujo. E há um preço a pagar. Tudo que o homem sembrar, faz a cosechar. Tudo aquilo que sembramos e que plantamos, cosechamos. Eu sempre costumo dizer, se tu sembra lechuga, 40, 50 dias vas a cosechar a lechuga. Mas se sembra um mango, uma fruta brasileira, tarda 20 anos para cosechar, mas vais a cosechar. Assim também na nossa vida espiritual. E Sansão terminou seus dias de uma forma terrível, porque recebeu uma orientação de Deus, pero resolveu e decidiu, através do livre-albedrio, como que é, Dario? Nunca acerta essa palavra, albedrio, livre-albedrio, é isso? Esse é meu dicionário, Aurélio. Através de seu livre-albedrio, ele juntar-se a uma pessoa que tinha um propósito diferente do tuyo, de Sansão, e terminou mal a história. Pida a Deus que te revele, que te dê uma sensibilidade, para que possa identificar as pessoas a qual tu está te relacionando, se é em tu trabalho, em tua escola, em um grupo de oração, em um grupo de pessoas, ou um grupo profissional, ou um projeto de sociedade, seja o que seja, para que as pessoas tenham o mesmo propósito que tu coração está destinado a cumprir, para que isso possa seguir frutificando, para que possa ter o resultado a qual tu coração espera.
Abraão tinha recebido uma promessa tremenda. Miles de anos se passaram e nós outros estamos acá falando da vida deste homem. Se perpetuou nesta terra porque obedeceu e recebeu uma promessa tremenda. Pero ele identificou que em um momento de sua vida, seu sobrinho estava com um propósito diferente. Deus permitiu que se fora generada uma febre dentro desta relação, para que ele pudesse entender. Começou a pôr uma discordância entre os pastores das ovelhas que tinham, de los bueyes que tinham, de los animais que cada um possuía. E começou a generar aí uma febre para que Abraão pudesse identificar. E Deus sigue utilizando das mesmas estratégias nas nossas vidas. Sempre. Eu digo isso, eu falava disso, usava o Dario como exemplo. Sempre sentamos às vezes na oficina, eu digo, Dario, isso é uma febre espiritual. Deus está nos mostrando uma febre, está se repetindo isso continuamente. Há algo aí, vamos orar, vamos buscar de Deus para poder saber o que está se passando, porque há algo neste ministério, há algo com a vida deste irmão. Deus sigue utilizando das mesmas estratégias, mas ele precisa ter um ouvido sensível, um coração sensível à voz de Deus. Entender que muitas das vezes Deus está te chamando. Te acorda de Samuel, que Deus dizia, Samuel! E Samuel ia correndo a Eli e apresentava-se ao sacerdote, e ele dizia, eu não te chamei? Está re louco? Bajar um pouco com o vino. E depois, Samuel! E há um tempo Samuel disse, opa, é o Senhor que me está chamando. O Senhor sigue falando aos nossos corações nos dias de hoje. Precisa abrir tu coração, entender. Deus utiliza irmãos, e se for necessário, utiliza uma mula para falar as nossas vidas. Amém ou não? Quantos se acordam de Noé? Quantos conhecem a história de Noé? Bueno, eu vou te pedir um exemplo. Quando eu falo a palavra Noé, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Contestar-me, por favor. Espera, sem pelear. O que vem? Arca. Bueno. Ele e sua família solamente acreditaram no propósito de Deus. Não é verdade? A população mundial em esta época se resumia ao Oriente Médio. Não chovia. A relva, o pasto era mojado por um vapor. Pode ser vapor? Um vapor que subia da terra. Nunca tinha chovido. Quando Noé disse, vai vir uma chuva tremenda, uma tormenta tropical daquelas que passam em Brasil, e vai destruir tudo. Vou construir uma barca gigante. As pessoas diziam, eu sabia que estava fumando porro. Eu sabia, papá. A parte base é terrível. Mira, já te meteu. Se meteu nessa valeta. Eu sabia. Lo primeiro, as pessoas todas foram contra. E ele seguiu fijo em el propósito que Deus tinha colocado dentro de seu coração. Não foi assim? E começou a chamar os animalitos. Pus o Maradona, a morena dentro da arca. A Maradona, a morena lo tracionou, pobrecito. Começou a chamar os animalitos e tal, construiu aquela arca gigante. E quando as pessoas começaram a ver as primeiras gotas que caíam dos céus, seguramente se arrependeram e disseram, esse tinha razão. Bem, as pessoas têm um propósito diferente. Junte-se a pessoas que têm um propósito parecido com o tuyo. Não permita que o diabo sembre dentro de tu coração, ou dentro de tu ministério, ou dentro dos projetos que tu tem personal para tu vida, propósitos diferentes, porque às vezes uno pensa e deixa ser levado por suas emoções e diz, bueno, mas o Senhor vai cambiar, porque eu também me manejei assim. Quando o Senhor me mostrou essa pessoa que dizia, bueno, tem talento com as mãos, na caixa, vas a prosperar. Sim, pero acá dentro eu também vou prosperar. Se eu prospero na casa, prospero em qualquer lugar. Deus hace florescer no deserto, também ou não? Não preciso estar na caixa para prosperar, eu vou viver acá. Tenho um propósito neste lugar. Aún assim, eu segui orando. Eu dizia, Deus, cambia seu coraçãozinho. Ai, como lá amo. Ai. Seguia orando.
seguia querendo que Deus cambiasse, mas não era o propósito de Deus. E a febre seguiu, e a febre seguiu. E sabe o que passou? Vim parar na Argentina, porque pensei a me equivocar de maneira tão grave, que tive que sair daí, sair de Encena, porque pensei a querer juntar um propósito que já tinha dentro do meu coração, com um propósito totalmente contrário daquilo que Deus queria para a minha vida. E a derrota foi inevitável. Glória a Deus que eu vim parar neste país. Amém, não, flaca? Deus tem um propósito para a tua vida. Quer cumprir este propósito. Por coisas, o diabo vai utilizar também estratégias para poder alejar-te, para poder apartar-te deste propósito. Quando João habla a palavra Noé, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça? Arca. Pero Noé se equivocou também. Amém ou não? 12 litros de vinho tomou. 40 minutos. Deus sempre teve um mistério com os drogadictos, não? Sempre teve um mistério com os drogadictos, com os borrachos, sempre. Sempre teve. Será que não é? La uvita, 12 pesos na caixa de 1 litro, imagínate. Tomou um montão. E quedou mandando nude por WhatsApp. Não? Mandou nude. Se apresentou desnudo. Pero sabe por quê? Que quando João habla a palavra Noé, a primeira coisa que vem em tua cabeça é arca. Porque quando tu cumpre o propósito de Deus nessa terra, Ele borra teu passado. Tu não te acorda mais, as pessoas não vão se acordar daquilo que tu hizo no passado, e vão se acordar daquilo que tu marcou essa generação. É para isso que Deus te chamou. Não para que tu puedas te acordar do teu passado, não importa. Não importa que Noé passou um tempo de sua vida se emborrachando. Não importa que Noé passou um tempo de sua vida causando vergonha diante da sociedade. O que importa é que Noé cumpriu o propósito de Deus nessa terra. Por isso nós outros nos acordamos da arca. Não nos acordamos daquilo do mal que foi feito na vida dele. Querido, não importa o que tu fizeste no passado. Não importa o que te trajo a este lugar. Importa que tu possa estar firme no propósito de Deus nessa terra. Para aquilo que Deus te chamou e cumprir este propósito. Não importa. Eu, às vezes, tenho um passado um pouquinho obscuro. Pouquinho, não, pouca coisa. E às vezes abro isso com muita naturalidade, com muita naturaleza. Porque é minha vida. E eu já me dei conta que tenho que às vezes tomar um pouco de cautela para falar de certas coisas que vivi no passado. Porque alguns se escandalizam. E diz, como pode? Tanta beleza, 1,85 m, pura beleza, 95 quilos, pura picanha, e ter cometido tantas atrocidades assim? Porque eu hablo com isso com tanta naturaleza, porque aquilo que Deus já fez em minha vida é tão precioso, é tão magnífico, que não me importa o que já foi feito no passado. Isso é testemunho, não me importa. Cubre o amor, cubre a multitude de pecados, amém ou não? E Deus te ama da maneira que és, feio, pobrecito, mas te ama, te quer, e quer levantar-te, quer cambiar o rumo da tua história. Não importa que Noé se emborrachou, não importa que Noé mandou nude ao grupo da igreja. Não importa, o que importa é que ele construiu a arca e foi usado por Deus para poder renovar a humanidade, para poder ser utilizado para fazer um backup em la humanidade e poder renovar o propósito de Deus nessa terra. E Maradona está aí, com a morena, salvou os animais e salvou sua família e pensou de volta o propósito de Deus nessa terra. Ele pôde cumprir aquilo que Deus tinha direcionado a sua vida mientras estava nessa terra. Querido, não importa o que existe, o que importa é sua hora, é tu coração neste momento. Deus não leva em consideração o que existe axé, Ele mira assim dentro de tu coração. Não poder manipulá-lo igual. Eu posso manipular-te a ti, pero a Deus não. A Deus não.
E Ele conhece o que está dentro de tu coração. E é isso que Ele vai levar em consideração. Deus te ama, tem um propósito para a tua vida e quer fazer de ti um canal de bendição para os que vão vir, para aqueles que estão todavia sofrendo. Pero não te juntes com um propósito, com pessoas que têm um propósito diferente del tuyo. Podes aplaudir porque Ele é grande. Deus é grande. Não te junte com pessoas que têm um propósito diferente del tuyo. Não importa que tomaste 1 quilo de merca. Importa que hoje Deus te vê como estás sentado aí com um coração quebrantado, um coração agradecido e com um propósito de poder cambiar. Às vezes as pessoas chegam e sou um pouquinho cativate, mas às vezes eu não chego, não, 8 vezes, irmão. O que te passa? O que querer? Não, eu quero cambiar. Eu digo, mentira. Não te creio. Pero quizás eu não creia, pero Deus conhece tu coração. Dá-lhe para adelante. Pero não te juntes com pessoas que têm um propósito diferente del tuyo. Porque vai chegar um momento que vai haver um conflito de interesse. Vai chegar um momento que não vais a poder avançar. Vai chegar um momento que não vais a poder lograr 100% daquilo que Deus tinha. Abraão tinha uma promessa muito clara, muito clara. Vou fazer de ti uma grande nação, todas as famílias desta terra serão bendizidas através de tu vida. Mirar hacia o cielo, mirar a arena del mar, isso aí é chiquito acerca daquilo que eu vou fazer em tu vida. E Abraão sabia disso, mas chegou no momento que ele não podia ver essas coisas se materializar. Ele viu a prosperidade material, ele viu que as pessoas se convertiam através de sua vida, mas chegou no momento que ele... há uma oração contrária cá no meio do grupo que eu estou vivendo. Eu preciso apartar-me. Não marginalizou Lot, não seguiu amando. O que ele disse? Não podemos estar em pleito, somos irmãos. Pero vete seguir aquilo que está disposto ao teu coração, em vez de viver no propósito que teu coração está direcionado. Eu vou viver outra coisa que meu coração está desejando. Precisamos entender que vai chegar etapas das nossas vidas que são dolorosas. Há rajaduras de relações, e eu não digo relacionamento solamente entre homem e mulher, porque quando falamos de relacionamento, a primeira coisa que vem no nosso coração é isso. Pero relacionamentos em todas as classes. Precisamos entender que vai chegar momentos que vamos ter que abrir. Eu outro dia tenho um grande irmão, um pastor desse ministério, pastor Renato. Eu o amo, é um papá tremendo. Mano, ela fez 3 anos de plata, mais ou menos, por causa dele. Por causa dele não, por causa de mim, não. Não tem nem misericórdia, o português era malo, tia. Ou não, Valu? Terrível. E ele teve 25 anos na Remar em Brasília. E ano passado, 2 anos atrás, ele voltou a Portugal. E eu sabia que esse que era mais difícil de vê-lo novamente. É meu papá. Sigo no ministério, está na Remar Portugal. E me doleu um montão. E eu compartilhei isso com Dari, chorei, e o chamei, e não podíamos falar, porque chorava eu acá, chorava ele achar. Porque o relacionamento chegou no momento que temos os mesmos propósitos, mas Deus tinha um propósito diferente para ele já cumpriu a batalha que tinha em aquele país e nos levou de volta a seu país natal, a seu país de origem. E doele. Há relacionamentos que teremos que abrir. Há pouco tempo eu tive que mandar a Lenano. Consegui livrar-me de ti, graças a Deus. E não podia dizer-lhe: o Senhor está te chamando a outros campos, há que batalhar outras batalhas. E passei quase 2 dias junto de outros irmãos, buscando forças para poder dizer a ele: andate. Mas há momentos que precisamos tomar decisões nas nossas vidas, não porque ele tem um propósito diferente do meu, porque o Senhor está lhe chamando para outras coisas maiores.
E tu precisa ser valente para poder aceitar e cumprir as decisões que Deus te manda cumprir. Deus nos dá a graça para suportar e que podamos seguir firmes em el propósito que Deus tem para cada um de nós outros. Não importa o que hice no passado, não importa o que Noé se emborrachou, importa que Noé construiu a arca. Amém ou não? Importa o que Deus te chamou a este lugar e que tem um propósito individual para cada um de nós outros e que nós outros podemos cumprir este propósito nesta terra e poder lograr todas as promessas que Deus tem direcionadas às nossas vidas. Em nome de Jesus, põe-te de pé. Eu quero orar por tua vida nesta manhã. Aleluia. Pedir a Deus que tu lo mostre, que tu lhe revele o que Ele tem preparado para ti, e que se há algo que está em desacordo com aquilo que Ele tem preparado para a tua vida, se há alguma coisa que está com um propósito diferente daquilo que Ele quer para ti, que te revele e que te dê a graça para que tu pueda tomar as decisões corretas e acertadas. Chega de tomar decisões equivocadas em nome de Jesus. Oh Espírito Santo.